Ciência e Fé volta falando do livro de Apocalipse, com o nosso professor de teologia, de hebraico e grego também, Cirozi Tavares, que é também pastor da igreja Getsemane do Planalto. Pastor Cirozi, vamos entrar para o livro então. Capítulo 1. Pois não. Apocalipse vai de 1 a 22, né? Exatamente. Nós temos do capítulo 1, verso 1, até o verso 3, a comunicação da pessoa de Cristo, a introdução do livro, o prólogo do livro, revelação de Jesus Cristo, que na ilha de Patmos, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João. Do verso 1 até o verso 3 do capítulo 1, nós temos um prólogo. E nós estamos falando de 90 anos depois de Cristo, né? O verso 3 é uma... No ano 90, mais ou menos, entre 90 e 93. A data aproximada entre 93 e 96. 96, Ano Domini. E, segundo os pais da igreja, Irineu e Eusébio, foi durante o império de Domiciano que João escreveu esta carta. Domiciano era um antitipo do anticristo, porque ele concentrava todo o poder na pessoa dele, ele era considerado um deus, e ele, além de autocrático e autoritário, começou ali uma grande oposição às seitas, que, como eles chamavam, inclusive o cristianismo. Então, João começa uma revelação de Jesus. De Jesus, uma bem-aventurança para quem examina o livro, e um versículo que nós poderíamos chamar o imprimatur, que é quando Jesus se dirige a João e diz assim: olha, o que vês, escreve em livro, verso 11 do capítulo 1, e envia este livro às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós podemos resumir dizendo que as cartas às 7 igrejas têm pontos em comuns. A cada uma, Jesus se revela de modo especial, a todas elas, isso é um ponto em comum. Depois vem ou um elogio ou uma reprovação, é um ponto em comum em todas as 7 cartas, e depois uma promessa para o vencedor. Então, esses pontos em comuns que existem nas 7 cartas mostram que as 7 igrejas são igrejas de todas as épocas. Representa as igrejas cristãs de todas as épocas. E hoje é muito, essa interpretação ela é bem comum em quase todos os teólogos, que as 7 igrejas são características de todos os séculos. Todos os séculos. Em todos os séculos não podemos restringir a interpretação às 7 eras do cristianismo, que aí fecharia muito a interpretação. Fecharia. E não seria justo, porque Jesus fala assim, as coisas que são, eu dizer que aquelas coisas que são as 7 igrejas, e elas existiram somente naquele tempo, fecharia muito o bloco, como o senhor falou, né? E empobreceria demais a igreja dos outros séculos. Dos outros séculos. A igreja reformada, a igreja missionária do século XIX. Enfim, nós tivemos sempre, em todos esses séculos de existência do cristianismo, nós tivemos igrejas parecidas com a Filadélfia, que todo mundo quer ser, né? Tivemos igreja Esmirna, tivemos igreja Sardes, tivemos Tiatira. Em todas as épocas. E não quer dizer também que em uma época possa dominar uma Tiatira sobre uma Éfeso. E a presença da apostasia que havia em algumas igrejas, nós temos visto hoje, então, outra vez, um ressurgimento. Ele fala Tiatira, Sardes, Pérgamo, né? Ele fala de uma apostasia, Nicolaitas. Exatamente, a doutrina de Balaão, em Pérgamo. Parece que tem 2 igrejas só que não há, que somente há elogio, né? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Só a 2ª e a 6ª igreja. Em todas as outras há repreensões e há elogios. Elogios, exatamente. São pontos comuns que mostram que Jesus está presente no meio das igrejas, exortando através do Espírito Santo todas as igrejas de todas as épocas. Após esse capítulo que termina no capítulo 3... Você que está nos acompanhando aí, nós já estamos no final dos 3. Passamos bem rápido sobre as igrejas. Isso aqui é um estudo que só eles... A gente gastaria um seminário de 5 dias só para falar sobre as 7 igrejas, né? Verdade.
Aí o capítulo 4 inicia com João vendo uma porta aberta no céu, uma voz que diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Isto é, agora é uma visão futura, uma visão das coisas que vão acontecer. Então, nós começamos a ver a presença do Redentor no céu, o Cordeiro, não é? Os 7 selos que só o Cordeiro foi digno de abrir. E a visão dos 7 selos, nós podemos resumir com os acontecimentos do... Antes de você se orientar, só para quem está começando a ler o Apocalipse vai entender, então, de 1 até 3, João fala na maioria das coisas do que eram na sua época, sendo que as 7 igrejas também representam todas as igrejas de todas as épocas. Mas elas existiram, aquelas 7 igrejas, ali naquele tempo também. Capítulo 4 e 5, ele fala do céu, aonde ele está, né, pastor? Exatamente, é uma visão celestial. Celestial. E a abertura dos selos. E a chegada do próprio Cristo dentro do céu. Esses capítulos que você se referiu, 4, 5 e 6, eles estão dentro de uma grande secção de Apocalipse, que vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 16, verso 21. Você de casa pode ver isso aí na sua Bíblia. Você pode abrir aí e conferir esta grande secção do Apocalipse, capítulo 4, verso 1, até o capítulo 16, verso 21. É uma grande visão dos acontecimentos futuros. A gente pode dizer que, vamos resumir o capítulo, uma subsecção, do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, 14, cenas celestiais. E depois do capítulo 6, verso 1, até o capítulo 8, verso 5, a descrição dos 7 selos. E alguns personagens interessantes. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, as almas dos mártires na glória. Ali nós vemos multidões de todas as tribos, povos, línguas e nações, o que mostra que ali, naquele ponto, a igreja já fora arrebatada. E aí, então, nós já entramos na chamada Semana Perdida de Daniel. De Daniel, na semana profética. Por isso vem a repetição do número 7, em inúmeros acontecimentos. Então, para você que está nos ouvindo, então, ele vai do capítulo 1 até o final do 5, ele fala das coisas que são e falam das coisas celestiais e a autoridade com que Cristo ganhou para abrir esses selos. No capítulo 6, quando ele abre os selos, aí uma grande parte da cristandade interpreta isso, que houve o arrebatamento da igreja, já houve aí, quando começa o capítulo 6, já houve o arrebatamento da igreja, porque a maioria interpreta o cavalo branco aí, que é o primeiro selo, como a expansão do anticristo. Se há a revelação do anticristo, há o arrebatamento. Então, a grande parte interpreta aí no começo do 6, a igreja foi arrebatada. E aquela semana lá de Daniel 9, 27, que ficou perdida, quer dizer, a 60ª semana, né? A semana 70 de Daniel, é uma semana que ela ficou perdida. Então, aí abre um hiato histórico, que é o chamado tempo dos gentios. Jesus morre ao tempo dos gentios. Esse tempo não é contado como tempo profético. Ele passa... Então, na verdade, os antigos oráculos judeus não viram esse tempo. Os profetas judeus viram a humilhação de Cristo e depois viram a sua glória. Só viram a sua glória. Eles não viram o viram tempo da igreja. O vale da igreja. Nós poderíamos dizer que é como quem vê o pico de uma montanha ao longe. Você só vê uma linha reta, mas você esquece que entre o seu ponto de vista e aquele pico, existem vales ali. Então, o grande vale que há na visão dos profetas judeus é o vale da igreja. Os profetas não viram a igreja. A igreja foi revelada ao apóstolo Paulo. Faz assim com a mão, para você aqui em casa entender. Aqui está a morte de Cristo e a história antes de Cristo. Então, o que o pastor Cirozi está explicando é que eles viram aqui até a morte de Cristo e viram aqui a glória, né? O pico da glória. Indo para lá, o pico da glória, que é a segunda volta do Cristo. Exatamente. E a entrada do milênio. Todo esse ato entre os 2 dedos dele
é chamado o tempo da igreja. Exatamente. Né? Os profetas judeus não viram esse vale. Não vai. Essa visão da igreja foi revelada aos apóstolos. Por isso que ao final o desse tempo, quando essa semana vai começar, a igreja é sugada, porque o tempo da igreja é esse hiato entre primeira e segunda volta de Cristo. Uhum. Inclusive, né, pastor, os últimos tempos, ele não se refere somente a esse finalzinho dos 7 anos que nós vamos ter agora. Os últimos tempos é entre a primeira e a volta de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos Desde tempos. quando Jesus morreu, Desde nós o estamos Pentecostes. vivendo os últimos tempos. Os últimos 7 anos, que é a consumação do capítulo 6 até lá o 20, que são as visões, isso a maioria dos teólogos chama de, eu esqueci o termo que eles usam agora, consumação dos séculos. Isso. Jesus falou, é até a consumação dos séculos. Então, até aí você entendeu tudo, você já está expert em Apocalipse até o capítulo 6. Do 6 em diante, nós vamos até o 7º flagelo e depois vamos falar nós vamos ter 2 programas, né? Você vai poder estar aí em casa a semana que vem. Então, nós vamos entrar na história propriamente dita do final dos tempos, que é a consumação dos séculos, os últimos 7 anos até a volta de Cristo e a entrada do milênio. Fica na paz, Deus te abençoe. Pastor Cirozi, faz uma oração para nós terminarmos esse programa. Pai, graças te damos pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos porque aprove a ti, ó Pai, centralizar todas as coisas no teu Filho. Assim como o Senhor falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, tu nos falaste através do teu Filho, a quem constituíste herdeiro de todas as coisas. Amém. Nós te bendizemos e louvamos por esta dádiva da salvação em Cristo Jesus e abençoamos o povo de Deus que está escutando este panorama do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Você vai então ficar conosco. Quinta-feira que vem você vai ver a segunda parte desse programa. Então estaremos falando das revelações dos tempos dos últimos 7 anos do livro de Apocalipse. Paz, que Deus te abençoe.